Rapaziada, o clima na Toca da Raposa simplesmente pegou fogo. Ninguém entendeu nada no começo, foi tudo de repente, do nada, aquele silêncio estranho que só aparece quando tem coisa grande acontecendo nos bastidores. A diretoria fez um movimento inesperado, daqueles que nem os funcionários mais antigos conseguiram decifrar de cara, e aí começou a correria, telefone tocando, porta fechando, reunião marcada de última hora, tudo num clima pesado, cheio de tensão no ar. Quem estava lá dentro sentia que vinha bomba grande por aí, uma daquelas que muda o rumo do Cruzeiro em questão de minutos. O torcedor, claro, já começou a ficar doido, tentando entender o que estava sendo armado, porque a sensação era uma só. Tinha algo monumental sendo costurado, mas ninguém sabia o quê. E é justamente aí que a coisa ficou mais séria, porque todo mundo percebeu que o que estava prestes a ser revelado não era qualquer notícia, era daquelas que mexem com o clube inteiro. Então já aproveita para se inscrever no canal, ativar o sininho e deixar o seu like, porque isso ajuda demais a fortalecer nosso trabalho e garante que você não vai perder nenhum detalhe dessa história impressionante que começa a se desenrolar de um jeito que ninguém esperava. Agora vamos continuar com a notícia. Tudo começou de forma discreta, naquele estilo em que ninguém percebe a força do movimento logo de cara. Mas os olhares atentos sabiam que uma grande virada estava sendo preparada, e cada gesto, cada telefonema, cada porta fechada dentro da Toca da Raposa, parecia carregar consigo uma camada adicional desse suspense que tomou conta dos bastidores, gerando expectativa, conversas em voz baixa nos corredores, e aquela sensação magnética de que algo realmente grande estava prestes a explodir bem diante de todos. E foi exatamente no início dessa movimentação que veio à tona o que realmente estava acontecendo. Logo depois de uma reunião decisiva comandada pessoalmente por Pedro Lourenço, o Cruzeiro resolveu agir de maneira direta e precisa para escolher a dedo um reforço que vem chamando atenção no Grêmio. E o nome que saltou aos olhos da diretoria celeste foi justamente o jovem atacante Alisson, de 19 anos, um talento formado no próprio tricolor gaúcho e que já vinha sendo acompanhado de perto pelo Departamento de Análise da Raposa. Alisson, que ganhou espaço no time profissional na última temporada, já se firmou como uma das peças de maior potencial do elenco gremista, acumulando boas atuações sob o comando de Mano Menezes, participando intensamente das partidas, demonstrando personalidade, postura e uma leitura de jogo que poucos atletas da idade dele conseguem apresentar. O que naturalmente chamou a atenção de clubes grandes, incluindo o Cruzeiro, que vinha mapeando jovens promissores para compor e fortalecer o elenco. De 2026. O atacante soma 34 partidas em 2025, com 2 gols marcados e 3 assistências, mas quem acompanha de perto o desempenho do jovem sabe que os números não traduzem toda a dimensão do seu futebol. Alisson é aquele tipo de jogador que transforma o comportamento coletivo do time apenas pela presença dentro de campo, com movimentações inteligentes, ocupação de espaços precisos e uma capacidade de acelerar o jogo nos momentos em que tudo parece travar. Seu domínio curto, os giros rápidos sobre o marcador e a leitura de jogadas que antecipa até o pensamento dos zagueiros fazem dele um atacante muito mais completo do que as estatísticas sugerem. O Cruzeiro enxergou justamente isso. Um atleta que não vive de números, mas de impacto real. Aquele que quebra sistemas defensivos, que muda o ritmo e que influencia diretamente na fluidez ofensiva da equipe. Ao analisar as imagens e relatórios de desempenho, os observadores técnicos da Toca da Raposa ficaram impressionados com a maturidade do garoto. Aos 19 anos, Alisson apresenta uma frieza digna de veterano, sabe o momento certo de acelerar, de recuar, de pressionar ou de esperar o passe ideal e demonstra um entendimento tático fora do comum para sua idade. Sua capacidade de decidir jogadas no 1 contra 1 e de oferecer amplitude aos lados do campo chamou a atenção de Leonardo Jardim, que valoriza exatamente esse tipo de perfil.
Jogadores que desequilibram, mas que também se encaixam em sistemas coletivos bem organizados. A inteligência para ler o jogo e a coragem de se impor diante de marcadores mais experientes são fatores que fizeram o Cruzeiro considerar o atacante como uma das peças mais promissoras observadas neste ciclo de análise de mercado. Além de suas qualidades técnicas e táticas, Alisson também se destacou pelo comportamento fora de campo, algo que o Cruzeiro valoriza muito no processo de contratação. O jogador tem postura profissional, mantém rotina exemplar e mostra sede por evolução, características que combinam perfeitamente com a cultura de meritocracia implantada por Pedro Lourenço e reforçada diariamente por Leonardo Jardim. Essa combinação de talento, disciplina e mentalidade vencedora fez o departamento de futebol entender que, caso o negócio com o Grêmio tivesse seguimento, o jovem não seria apenas uma aposta, mas um investimento estratégico para o futuro. Os analistas viram nele uma peça capaz de oferecer profundidade, velocidade e constância, elementos indispensáveis para um time que sonha alto, tanto no cenário nacional quanto na disputa da Copa Libertadores. Logo após o interesse se intensificar, o Cruzeiro não perdeu tempo e passou a buscar informações mais detalhadas sobre o atacante Alisson, entrando em contato direto com pessoas próximas ao jogador e também com representantes ligados ao departamento de futebol do Grêmio. A intenção era clara: entender o perfil completo do atleta, suas características técnicas, sua personalidade fora de campo e, principalmente, as condições exigidas para uma eventual negociação. Esse movimento, embora conduzido com absoluta discrição, despertou curiosidade dentro do próprio clube gaúcho, já que a abordagem do Cruzeiro foi considerada extremamente profissional e objetiva, o que reforçou a percepção de que o interesse celeste não era casual, mas sim parte de um planejamento cuidadoso e estratégico que vinha sendo montado por Pedro Lourenço e pelo técnico Leonardo Jardim há meses. A conversa com os dirigentes do Grêmio aconteceu em tom de respeito e transparência, revelando desde o primeiro minuto que o clube gaúcho enxergava Alisson como uma peça fundamental para o futuro do time. Mesmo assim, os representantes gremistas não fecharam as portas para um possível negócio, deixando aberta a possibilidade de diálogo, desde que o valor estivesse dentro do patamar considerado justo por eles. Foi aí que o Cruzeiro percebeu o tamanho do desafio que teria pela frente, porque a avaliação financeira de Alisson não era baixa e refletia o potencial que o Grêmio acredita que o atleta ainda pode alcançar. Internamente, os executivos da Raposa avaliaram com cuidado todos os cenários, medindo riscos, retorno técnico e o impacto de uma contratação desse porte, que poderia mexer significativamente com o orçamento destinado a reforços para 2026. O que ficou claro após essa conversa direta é que Alisson é visto no Grêmio como mais do que uma promessa. Ele é tratado como um ativo estratégico, um símbolo do trabalho de base que o clube vem fortalecendo nos últimos anos. Por isso, qualquer tentativa de tirá-lo de Porto Alegre exigiria um investimento expressivo e uma proposta muito bem estruturada. O Cruzeiro, ciente disso, manteve a postura de observador atento, evitando precipitações e mantendo a negociação dentro dos limites de responsabilidade que marcam a nova gestão de Pedro Lourenço. Mesmo sem o desfecho positivo, a postura do Cruzeiro foi elogiada por fontes próximas à diretoria gremista, que destacaram a seriedade e o profissionalismo com que o clube mineiro tratou todo o processo, confirmando que, de fato, a Raposa voltou a operar no mercado com a grandeza e o peso de quem tem um projeto sólido e ambicioso. De acordo com informações reveladas pelo apresentador Everton Guimarães, do programa Os Donos da Bola, da TV Band Minas, a reunião entre a diretoria celeste e dirigentes do Grêmio foi objetiva, transparente e decisiva para o desenrolar dessa história, pois, apesar do interesse real do Cruzeiro,
o valor estabelecido pelo Clube Gaúcho para liberar o jogador acabou se tornando o grande ponto de ruptura entre as partes. O Grêmio estabeleceu o preço de 8 milhões de dólares, o que, convertido, ultrapassa 42 milhões. 42 milhões de reais. Um valor considerado excessivamente alto pela direção do Cruzeiro, que avaliou não ser o momento de assumir esse tipo de investimento em um atleta que, embora promissor, ainda está em fase de consolidação e passa por processo de desenvolvimento dentro do futebol brasileiro. A decisão de recuar foi tomada de forma imediata, calculada e totalmente estratégica. Dentro da Toca da Raposa, Pedro Lourenço e sua equipe de confiança avaliaram todos os cenários possíveis antes de bater o martelo, analisando não apenas o talento de Alisson, mas também o contexto financeiro e as prioridades traçadas para o elenco de 2026. Não houve precipitação nem dúvida. O Cruzeiro entendeu que, por mais que o jogador tivesse potencial, o valor pedido pelo Grêmio ultrapassava o limite do que o clube considera ideal para uma negociação de custo-benefício equilibrado. Essa rapidez na tomada de decisão é reflexo direto da nova filosofia implantada pela gestão, que valoriza o planejamento, a análise fria dos números e o respeito absoluto à realidade financeira da SAF. Uma postura que mostra maturidade e visão de longo prazo. Algo que o torcedor celeste aprendeu a valorizar depois de tantos anos de turbulência. Nos bastidores, quem acompanhou o desenrolar da situação garante que a escolha de recuar foi vista internamente como um gesto de firmeza e não de desistência. Pedro Lourenço deixou claro que o Cruzeiro não seria refém de nenhuma negociação e que o clube não entraria em disputas movidas por emoção ou pressão externa. A prioridade agora é aplicar o orçamento de forma inteligente, buscando jogadores que cheguem para elevar o nível técnico imediato do time e, ao mesmo tempo, reforcem a estrutura de longo prazo da equipe. É importante destacar que, embora a negociação com o Grêmio tenha sido encerrada, o movimento do Cruzeiro demonstra uma estratégia clara para o mercado de 2026, deixando evidente que a Raposa pretende investir pesado em nomes que possam elevar o patamar da equipe na disputa da Copa Libertadores, da Copa do Brasil e do próprio Campeonato Brasileiro, que promete ser um dos mais competitivos dos últimos anos. A diretoria celeste já vem se movimentando há meses com uma análise profunda de talentos jovens, como ocorreu com Kenny Arroyo e Néiser Villarreal, ambos observados e contratados com base em estudos detalhados de performance, potencial e encaixe tático dentro do modelo que Leonardo Jardim pretende implementar na próxima temporada. Além dos jovens, o Cruzeiro também está totalmente focado em trazer jogadores experientes, de currículo pesado e perfil vencedor, capazes de assumir liderança em momentos decisivos e elevar o nível competitivo do elenco imediatamente, algo que a comissão técnica considera essencial para uma equipe que disputará várias frentes simultâneas e terá calendário cheio ao longo de 2026. O planejamento é claro. Montar um time forte, profundo, com peças capazes de decidir jogos, com atletas que ofereçam variações de estilo e alternativas para diferentes cenários, principalmente porque Leonardo Jardim já sinalizou que pretende ter opções de transição rápida, posse qualificada, pressão alta e reposicionamento ofensivo com maior agressividade. Algo que exige jogadores preparados tanto física quanto mentalmente. Com a desistência por Alisson, o Cruzeiro agora direciona sua atenção para outros nomes que já estavam no radar, e a tendência é que anúncios importantes comecem a surgir nas próximas semanas, especialmente porque a comissão técnica já entregou para a diretoria uma lista com prioridades absolutas para reforçar setores específicos considerados cruciais para elevar o desempenho geral do time. Agora, torcedor, o que você ouviu abre espaço para aquele debate que só vocês sabem fazer. Você acha que o Cruzeiro fez certo em desistir de investir mais de 42 milhões?
42 milhões de reais em Alisson? Ou deveria ter insistido nessa contratação para 2026? Deixe sua opinião, seu like e se inscreva no canal para continuar acompanhando tudo o que acontece nos bastidores do Maior de Minas.